A ideia desse vídeo é apresentar de uma forma rápida os principais conceitos de produtividade que eu venho empregando em grandes empresas no Brasil e em todo o mundo. O que eu encontro hoje em dia quando vou visitar uma empresa, enfim, os meus clientes, são profissionais extremamente sobrecarregados. Profissionais que têm muitos e-mails, muitos telefonemas para fazer, uma demanda fortíssima no seu dia a dia. E praticamente para nenhum dos meus clientes, tudo que eles precisam fazer cabe num período de 8 horas. Então, apesar de terem bons empregos, de terem muitas regalias, vamos chamar assim, das suas empresas, eles vivem uma vida de alto estresse. Então, esse é o cenário da maioria dos profissionais de hoje em dia. E o pior de tudo é quando esse profissional começa a entender que a vida é assim mesmo. O pior é quando ele entende que, para ele ser bem sucedido no trabalho, ele tem que abrir mão da vida pessoal. E o meu objetivo com todos os meus clientes é mostrar e ajudá-los a conquistarem o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. O que eu tenho feito é com que eles consigam ter excelente desempenho profissional nas 8 horas do dia e também ter uma vida pessoal. O que eu quero mostrar é que não é necessário você abrir mão da sua carreira profissional para você ter qualidade de vida. É possível que a gente concilie as duas coisas de uma forma muito boa. O fato é que quase ninguém foi capacitado de uma forma específica para lidar com esse ambiente onde as prioridades mudam a todo instante, onde novas demandas surgem a cada minuto. Ninguém recebeu um treinamento para isso e cada um acaba se defendendo da melhor forma possível. Então, vamos entender como é que a gente consegue ter alta produtividade nesse ambiente tumultuado. E para que a gente seja altamente produtivo, pessoal, a gente vai ter que aprender a fazer 5 coisas de uma forma bastante consistente, bastante regular. E o objetivo dessas 5 atividades vai ser apenas um objetivo, que é ter a nossa mente tranquila. Quem é que consegue ter a mente tranquila hoje? Quase ninguém. As pessoas saem do trabalho e durante o final de semana estão pensando em algum problema, em alguma coisa que precisa resolver no trabalho, alguma pendência que ficou. A nossa cabeça está em constante turbilhão. E o nosso trabalho aqui não é tanto uma gestão do tempo, mas sim uma gestão da nossa mente. Quer dizer, como é que eu consigo ter mais tranquilidade, mais harmonia nesse ambiente altamente mutável, volátil, explosivo, tenso, por que não? Então, a gente precisa fazer 5 coisas. E eu vou passar por essas 5 coisas de uma forma muito prática. Então, a primeira atitude que a gente precisa ter é a atitude de coletar tudo que nos vem à mente. O coletar tudo implica, você lembrou agora, quando você está assistindo esse filme, que você precisa retornar uma ligação a um cliente. O que você tem que fazer? Anotar num pedaço de papel. Você participou de uma reunião, você levou seu caderno, você tomou notas ali. Você está no carro, no metrô, enfim, lembrou de algo, anote. Não deixe aquilo ficar na sua cabeça. Então, para nós termos a nossa mente tranquila, a gente tem que ser muito bom nesse primeiro aspecto, que é coletar tudo. E o que a gente usa normalmente para coletar? A gente usa um bloquinho, um caderno e também o celular. O celular é uma ferramenta excelente para a gente capturar. O objetivo da captura, da coleta, dessa primeira fase, é de não ter nada na nossa cabeça. Alguém te pediu algo, você está no telefone? Anote. Você lembrou de algo? Anote. Recebeu um e-mail, isso ele já está capturado. A gente percebe que a nossa caixa de entrada é um excelente dispositivo de captura. Existe hora certa para a gente coletar? Não. A coleta ela ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a qualquer momento, você pode estar no final de semana, lembrou de algo relativo ao trabalho? Escreva.
Você foi deitar, acordou no meio da noite, lembrando de coisas que você deveria ter feito ou coisas que são para o dia seguinte, escreva. Então, é importante que você tenha com você um dispositivo de captura, que pode ser qualquer um desses que eu estou apontando aqui, com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você pode usar vários, você não precisa se restringir a apenas um. Então, em um dado contexto, você pode usar o bloquinho, no outro você pode usar o caderno e no outro você pode usar o celular. Ok? Então, esse é o primeiro passo. E eu tenho visto que os profissionais, de uma forma geral, são bons na captura. Não são muito rigorosos no sentido de capturar tudo, né? O meu conselho é que você seja extremamente rigoroso. Não deixe o pensamento passar na sua cabeça sem capturar. Passou na sua frente, na primeira vez, você captura ele. Ok? Então, em termos práticos, eu queria sugerir que você pegasse agora uma folha de papel e nessa folha a gente vai fazer o seguinte exercício. Você vai coletar 5 coisas que você precisa fazer. 5 coisas que passam pela sua cabeça e você fala, puxa, eu preciso resolver isso. Preciso concluir isso. Então, 5 coisas que estão agora na sua cabeça. Então, dá uma paradinha no filme e capture essas 5 coisas. Muito bem. Você já capturou, né, 5 coisas que podem ser pessoais, profissionais, podem ser para resolver hoje ou podem ser de maior duração, né? Então, essa é a primeira atividade, a captura. Então, isso já é um grande passo, mas não é suficiente. A gente tem que continuar o nosso trabalho para que a gente mantenha a nossa cabeça tranquila e produtiva. Para a gente continuar o trabalho, a gente tem que fazer a segunda atividade, que é o processamento. Processar é entender cada uma das coisas que nós capturamos e definir qual é o significado daquilo. Então, às vezes, a gente captura algo como férias, né? Então, a gente escreveu no papelzinho férias. Na hora do processamento, você vai definir, bom, o que eu preciso fazer com relação a férias, né? A pergunta que nós vamos usar aqui é, qual é a primeira ação que eu preciso fazer para que esse assunto, férias, comece a evoluir? Então, agora, nessa mesma folha de papel, crie mais 2 colunas, né? Uma chamada qual é a primeira ação, e na outra coluna você vai colocar trata-se de um projeto e qual é o nome do projeto. Então, processar, pessoal, significa entender aquilo que você capturou. Então, tudo aquilo que você capturou tem que ser processado. E a forma mais eficiente de processar é através dessas 2 perguntas. Ou seja, qual é a primeira ação, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer com relação a esse assunto? E a outra pergunta importante é, trata-se de um projeto? Para nós, projeto é tudo aquilo que, para eu concluir, eu vou demorar de, vamos dizer, 2 semanas a alguns meses. Isso é um projeto. Então, no caso de férias, né, eu capturei lá a palavra férias. Qual é a primeira ação? Bom, eu preciso definir a data das férias. Ótimo. Então, a primeira ação é definir data das férias. Ótimo. Trata-se de um projeto? Sim. Né, até eu conseguir planejar as minhas férias, deixar tudo certinho, eu vou demorar talvez 1 semana, 2. Então, é um projeto. E qual é o nome do projeto? Usufruir de férias excepcionais. Seria um bom nome para esse projeto. É importante, sempre que você for dar o nome do projeto, procurar usar um verbo. O verbo define melhor o que a gente está querendo atingir. Então, que tipo de verbo nós usamos para definir projetos? A gente usa finalizar, concluir, implementar, definir, corrigir, ok? Então, agora eu vou sugerir que vocês deem uma parada novamente no filme e preencham essas 2 colunas para cada coisa que você capturou. Qual é a primeira ação e, se é um projeto, qual é o nome desse projeto. Observe que algumas coisas que a gente captura não são projetos. Então, você capturou que você precisa retornar uma ligação de um cliente. Isso é simplesmente uma ação, né? E aí a primeira ação é ligar e acabou. Não é um projeto propriamente dito. Mas tem
vários exemplos, por exemplo, negociar crédito de um cliente, resolver, enfim, algum problema um pouco mais complexo, isso sim é um projeto, ok? Então, nós vimos a etapa de coleta e vimos agora a etapa do processamento. O processamento ele é importantíssimo, porque muitas vezes a gente coleta até algum assunto e como a gente não define o significado dele, como a gente não define qual é a próxima ação, ele simplesmente fica parado. A gente acaba procrastinando vários assuntos porque a gente não definiu qual é a primeira ação, ok? Eu tenho um cliente que, por exemplo, tinha comprado um terreno já há muitos anos para construir a casa dele. Mas, enfim, no dia a dia, na correria do trabalho, o terreno ficou lá. Quando a gente começou o trabalho, ele capturou esse projeto, né, construir a minha casa. E anos depois ele concluiu esse projeto. Então, esse cliente, ele fala com muito orgulho que foi graças a essa metodologia que ele conseguiu tocar isso para frente. Muito bem, nós já vimos então coletar e processar. Agora a gente vai ver uma outra etapa muito importante, que é o organizar. O organizar é quando a gente vai colocar alguns lembretes no nosso sistema sobre aquilo que a gente acabou de processar. A ideia aqui, pessoal, é que vocês tenham cada um sistema de informações pessoal. Esse sistema de informações ele vai ter a responsabilidade de te lembrar o que você precisa fazer. Eu não quero que você tenha que lembrar nada. Né? Eu quero que a sua cabeça ela não tenha que ficar ocupada com recordações de coisas a fazer. Tudo que a gente tem que fazer vai ter que estar no nosso sistema. O sistema que é responsável por nos lembrar. Tá? A gente tem sistemas simples, como por exemplo um despertador. Né? Digamos que você tenha que acordar todo dia, às 6 horas da manhã, você coloca um despertador para te acordar. A gente vai ter aqui um sistema que vai lembrar de simplesmente tudo que a gente precisa fazer. Então, uma vez processada a coleta, a gente vai colocar lembretes no nosso sistema de informações. E como é esse sistema de informações? Bom, esse sistema ele poderia ser muito complexo, mas o que eu vou apresentar para vocês é um aprimoramento, é uma sofisticação que se expressa de uma forma muito simples. O nosso sistema de informações ele vai ser composto por 4 listas, somente 4 listas. Quando eu falo lista, é uma lista que pode ser numa folha de papel. Você pega uma folha de papel, coloca um título, ela já vira uma lista. Ou você pode usar algum sistema um pouco mais sofisticado. Mas, no nosso caso, eu recomendo o uso de listas em papel. Ok? Então, a gente vai ter 4 listas e também o calendário. Isso é o sistema de informações. Então, vamos conhecê-lo em detalhes. Lembre-se que esse sistema de informações ele vai ser alimentado a partir daquilo que você processou. Então, tudo aquilo que você processou tem que acabar aqui no seu sistema de informações. Vamos conhecer as listas. A gente tem a primeira lista, que é a lista de projetos. Nessa lista, você vai colocar todos os nomes de projetos que você capturou e processou. Ok? Então, você tem lá o projeto da realização das férias, vai estar ali. O projeto de aquisição de crédito para um cliente vai estar ali. Então, a gente vai ter várias entradas na lista de projetos. A lista de projetos é como se fosse a lista de pratos que você está equilibrando no momento. Muitas vezes a gente se sente como se estivéssemos equilibrando pratos, não é? Enfim, cada prato que a gente está equilibrando, que a gente não quer que caia, que a gente tem que dar atenção até que ele se finalize, vai ser um projeto nosso. Então, essa é uma das listas mais importantes que a gente tem. Normalmente, dentre os meus clientes, a gente encontra 15 a 40 projetos nessa lista. Então, é normal que você tenha entre 15 e 40 iniciativas acontecendo ao mesmo tempo na sua vida. Outra lista muito bacana é a lista de tarefas. Essa é a lista para aquelas coisas que a gente processou e que não são projetos. São simples atividades, como fazer um e-mail, um telefonema, participar de uma reunião.
Isso são tarefas. A terceira lista é a lista de reuniões. Também é uma lista muito bacana. Então, como funciona? Você vai colocar no primeiro item de reuniões o nome do seu chefe ou da sua chefe. E tudo aquilo que você tiver que conversar com ela, todos os assuntos a tratar, você vai colocar dentro dessa lista. Então, é como se você reservasse algumas páginas do seu caderno para o seu chefe. E ali você lembrou de algum assunto que precisa tratar com ele, você vai colocar ali. Pessoal, apenas revendo. O objetivo de tudo isso que eu estou apresentando para vocês é que vocês tenham uma mente tranquila e alta produtividade. Mente tranquila quer dizer sem compromisso, sem coisas assim, enfim, te atormentando. Então, assuntos a falar com o chefe vão receber uma lista especial. Em reuniões também, se você tiver equipe, pessoas que se reportam a você, você também vai colocar o nome de cada um deles aqui nessa lista de reuniões. Você vai dedicar uma página a cada um deles. Lembrou de algum assunto que você precisa conversar com alguém da sua equipe, você vai colocar em reuniões. Bom, além de nomes de pessoas, a gente vai colocar no reuniões títulos de reuniões. Digamos que vocês tenham uma reunião semanal, reunião de equipe. Você vai escrever aí em reuniões, reunião de equipe. Lembrou de algum assunto que você quer trazer para a reunião de equipe, você vai colocar aí dentro desse item, reunião de equipe. Resumindo, pessoal, reuniões servem para armazenar assuntos a serem tratados em reuniões. Então você vai ter nome de pessoas, pode ser o seu chefe, a sua equipe, você pode ter talvez até para sua esposa ou marido, né? Você vai lembrando de assuntos que você precisa falar com ela, você pode colocar aqui. Entrou no contexto daquela reunião, você vai pegar essa lista e falar, opa, eu preciso tratar com você sobre isso, isso, isso. Ok? E, por fim, a gente tem aqui uma lista muito importante, que é a lista pessoal. Nessa lista, você vai colocar os seus projetos pessoais, você vai colocar suas tarefas pessoais. A ideia é você olhar essa lista quando você está em casa ou em algum intervalo, para ver quais são as suas pendências pessoais. Na parte inferior aqui dessa tela, a gente tem o calendário. O calendário é algo extremamente importante para quem quer ser efetivo e para quem quer ter a mente tranquila. Eu pediria que você preste bem atenção no que eu vou falar. O calendário ele tem uma finalidade. Ele deve registrar tudo aquilo que você precisa fazer em uma dada semana. Note que eu estou falando tudo aquilo que você precisa fazer. Se você ficou de telefonar para um cliente na quinta-feira, você tem que colocar no seu calendário essa ligação. Se alguém te prometeu algo para terça-feira que vem, isso deve estar no seu calendário como um lembrete. Né? Cobrar relatório, cobrar devolutiva. Então, tudo que você tem efetivamente que fazer tem que estar no seu calendário. O outro lado da moeda com relação ao uso do calendário é qualquer coisa que seja opcional, quer dizer, que eu posso fazer essa semana, eu posso fazer na outra, não deve ir para o calendário. O calendário tem que ter aquelas coisas que são realmente muito importantes de serem feitas nessa semana. Qualquer coisa opcional que eu possa fazer em outra semana não deve vir para o calendário. É melhor a gente ter um calendário um pouco mais vazio do que um calendário super cheio que a gente não vai conseguir cumprir. Uma outra dica importantíssima com relação ao calendário. Deixe pelo menos 2 horas vazias por dia. Você vai precisar dessas 2 horas para imprevistos, para atendimentos. Então não adianta você se planejar 8 horas por dia que isso não vai dar certo. Então pelo menos 2 horas por dia tem que estar em branco no seu calendário. Então, digamos que você queira ser uma pessoa mais produtiva. Você fala, puxa, esse vídeo está me dando boas dicas. Por onde eu começo? Comece pelo calendário. Comece a colocar no seu calendário tudo aquilo que você realmente tem que fazer. Se você precisa se preparar para uma reunião que vai acontecer na próxima semana, coloque esse tempo de preparação no seu calendário. O calendário ele é a peça central do nosso sistema de informações. Muito bem, nós já vimos como fazer a coleta, como fazer o processamento e como organizar as informações
nas nossas listas e no nosso calendário. Então, após fazer a coleta e o processamento e a organização, todas as nossas informações vão estar no nosso sistema de informações. Ok? Então, essas são as 3 primeiras atividades de profissionais altamente produtivos. Ok, uma vez por semana, você vai planejar a sua próxima semana. Chegou a hora de você definir prioridades, definir o que você vai fazer na próxima semana e o que você não vai fazer na próxima semana. E a melhor forma da gente fazer um bom planejamento semanal é examinando o nosso sistema de informações. Então, uma vez por semana, eu recomendo que você coloque no seu calendário, sexta-feira de manhã, planejar a próxima semana. Coloque isso no calendário como um compromisso recorrente. E o que você vai fazer? Você vai sobrevoar todo o seu sistema com uma pergunta em mente. O que eu realmente preciso fazer na próxima semana? Então você vai olhar sua lista de projetos inteirinha durante a revisão semanal, se perguntando para cada um dos projetos o que eu preciso fazer na próxima semana. Vamos dizer que para o primeiro projeto você precise fazer uma reunião na próxima semana. Então você vai colocar essa reunião no seu calendário. Vamos dizer que para o segundo projeto não. O segundo projeto eu não vou fazer nada na próxima semana. Não tem problema. Terceiro, preciso fazer um telefonema. Você vai colocar o telefonema no calendário. Então, você vai varrer toda a sua lista de projetos com essa pergunta. O que realmente eu preciso fazer na próxima semana? E com a mesma pergunta, você vai varrer as demais listas. Você vai varrer a sua lista de tarefas, perguntando, preciso fazer alguma dessas tarefas na próxima semana? Você vai varrer a sua lista de reuniões, preciso falar com alguma dessas pessoas na próxima semana? E também vai varrer a sua lista pessoal. Preciso fazer algo disso na próxima semana? Então, o planejamento semanal, ele só vai funcionar bem se o seu sistema estiver, de certa forma, atualizado. Se você tiver um sistema que não tem todos os seus projetos, não tem todas as suas iniciativas, você vai estar se planejando de uma forma parcial. Porque você não vai estar considerando todos os pratos que estão rodando na sua vida. Muito bem. E depois do planejamento semanal, nós temos a 5ª atividade, que é a execução. A execução é o dia a dia. Você fez seu planejamento semanal na sexta-feira, chegou segunda-feira para trabalhar. Bom, o que eu faço? Olha o seu calendário. Você realizou aquelas 4 atividades. Você capturou, você processou, você organizou, você planejou. Para quê? Para que na segunda-feira você olhe o seu calendário e lá tenha exatamente o que você precisa fazer. O calendário ele é bem flexível. Às vezes a gente não faz exatamente naquela hora que a gente previu, né, a atividade. A gente faz um pouco depois, um pouco antes, mas você tem que encontrar no seu calendário as suas prioridades. Elas vão estar ali. Você não precisa mais decidir nada. As decisões sobre o que fazer foram tomadas na véspera, na sexta-feira. Ok? É claro que durante a semana vão surgir imprevistos que você vai ter que acomodar também no seu calendário. Mas ele já vai ser, vamos dizer, o reflexo das suas prioridades. O seu calendário ele vai espelhar uma decisão sua que levou em consideração todas as iniciativas que você está envolvido. Não foi nada esquecido. Você ponderou sobre tudo aquilo e decidiu que ia fazer aquilo que você colocou no calendário. Fazer o planejamento semanal, então, pessoal, garante que a sua agenda, que o seu calendário vai estar super bem planejado. Então, não se furtem dessa atividade. A gente precisa ter 1 hora por semana pensando sobre a próxima semana. E isso vai garantir que a gente tenha essa execução veloz, essa execução ágil, né? uma execução que você não titubeia mais, você já sabe o que é importante. E, principalmente, você consegue relaxar no sentido que você sabe que você está fazendo aquilo que é fundamental. Porque uma grande causa de estresse é você estar fazendo algo, mas está pensando que deveria estar fazendo outra coisa. Eu deveria estar concluindo aquela proposta, deveria estar verificando aquele chamado enquanto eu estou fazendo isso. Isso realmente é uma fonte de estresse bastante grande. E esses 5 passos que eu apresentei para vocês não são uma invenção minha.
eles fazem parte de uma metodologia que é considerada atualmente a melhor metodologia do mundo em termos de produtividade. Então vocês estão recebendo como se fosse uma Ferrari em termos de produtividade. E quem diz isso não sou eu, né? Não sou eu que afirmo que essa é a melhor metodologia. Mas como vocês podem ver, a Business Week, a Fast Company, a Fortune, a própria Time, enfim, todos dizem que essa metodologia, que é a Getting Things Done, é a melhor metodologia que existe na atualidade. Então eu sou certificado pela David Allen Company, que é a empresa criadora dessa metodologia, e para dar esse tipo de treinamento. E eu tenho ajudado, de fato, dezenas, centenas de profissionais a terem o que a gente chama de mente tranquila como a água. Então, a produtividade, ela advém de termos uma mente tranquila, uma mente focada, e não uma mente sobrecarregada de preocupações, de coisas a fazer, que não tem nada de eficaz e efetiva nisso. E tenho trabalhado com empresas no Brasil, empresas ao redor do mundo. Então aqui vocês podem ver alguns dos meus clientes, né, são grandes empresas. Todos eles eu comecei a atender aqui no Brasil e, como muitos são multinacionais, acabam nos convidando para expandir esse mesmo conhecimento ao redor do mundo. Já tive a oportunidade de ir para a África do Sul, para Singapura, para a China, para a Europa, que não está assinalada no mapa, mas fomos esse ano para a Europa, Canadá, Estados Unidos, vários países da América Latina, sempre disseminando o uso dessa metodologia. Queria compartilhar com vocês um testemunhal de um dos nossos clientes, né, que quem fala aqui é o Marcelo Castelli, que é presidente da Fibre, uma empresa de celulose, a maior empresa de celulose do mundo. E o Castelli ele diz que o GTD nos ajuda a maximizar o planejamento e a execução das atividades do dia a dia e também dos projetos mais elaborados. É impressionante como o método gera controle, foco e eficiência. Você pode fazer mais com um esforço muito menor e se sentir no controle da situação. Capacitei o Castelli, depois eu capacitei os diretores dele, depois eu capacitei os gerentes, enfim. Essa metodologia ela não só se aplica a altos cargos, mas ela se aplica a todo mundo. A profissionais, se aplica a donas de casa, que hoje você tem muitas donas de casa com muita coisa para fazer, né? A cabeça lotada de coisas, porque a pessoa simplesmente não sabe o que fazer com aquelas coisas que estão na sua cabeça. Não tem essa forma metódica, né, de trabalhar. E é fácil fazer isso? Não, não é fácil. Não é fácil, exige uma coisa que não é pequena, né? Exige muita disciplina. Entender os 5 passos da metodologia é bastante simples, né? Não tem nada de excepcional, nada de muito complexo. Mas colocar isso no dia a dia é algo que exige disciplina, determinação, foco. E eu estou colocando nessa última página meu e-mail à disposição de vocês para resolver dúvidas, questões que porventura surjam. Então, a qualquer momento, me manda um e-mail dizendo, olha, não estou conseguindo colocar isso em prática, não entendi bem aquele passo, que eu terei o maior prazer em responder. Muito obrigado e até uma próxima.